Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre medida de capacidade, litro, mililitro e centímetro cúbico. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar nossa aula definindo o que são medidas de capacidade. As medidas de capacidade são grandezas usadas para definir ou estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ainda pode-se dizer que tais medidas são utilizadas para definir o volume no interior de um recipiente. Há dois termos que são muito confundidos quando falamos de medidas de capacidade, que são o volume e a capacidade. O volume é o espaço que um corpo é capaz de ocupar. Já a capacidade é o volume de líquido que pode ser colocado dentro do recipiente ou espaço. As medidas de capacidade fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando vamos comprar um copo de suco e falamos quero um copo de suco de 300 ml em um lanche, ou quando vamos comprar água e pedimos um garrafão de 20 litros. O tamanho do recipiente é o que vai definir a capacidade de líquido que caberá. Cada medida dessa tem uma simbologia, na qual o mililitro é simbolizado através do ml. Já o litro é representado pela letra L. O litro é a unidade de capacidade padrão utilizado pelo Sistema Internacional de Unidades. Para fazer a medição das medidas de capacidade, temos alguns instrumentos que são eles o hidrômetro, o medidor de colheres, a bomba de gasolina, a jarra medidora, o copo medidor, o balde, um copo, xícara de café ou chá, colher que pode ser de café, de sobremesa ou de sopa. As principais medidas de capacidade usadas no nosso cotidiano são o metro cúbico, o litro e o mililitro, mas temos outras medidas menos usuais, que são o decilitro, o centilitro, o decalitro, o hectolitro e o quilolitro, que também é uma das mais usuais unidades de medida. As unidades de medida de capacidade são decimais. E o que isso quer dizer? Para fazermos a conversão entre essas unidades, basta multiplicarmos por 1000 ou dividirmos por 1000. Do litro para o mililitro, nós multiplicamos por 1000. Já do mililitro para o litro, devemos dividir por 1000. O que isso quer dizer é que sempre que estivermos fazendo a conversão de uma unidade maior para uma unidade menor, ou seja, da esquerda para a direita, é necessário multiplicar por 10 cada unidade de medida percorrida. Agora, quando é o contrário, de uma unidade menor para a próxima maior, é necessário dividir por 10. Mas você deve estar se perguntando, professora, agora a senhora me confundiu. Calma, multiplicamos e dividimos por 1000.
Como agora a senhora diz que é por 10? É por 1000, porque de litro para mililitros e vice-versa, nós temos 3 casas. Por isso é que usamos as operações com 1000. Mas se fosse por uma casa, multiplicaríamos por 10. Portanto, 1 litro corresponde a 1000 mililitros e vice-versa. As unidades de capacidade são usadas para medirmos o que está dentro de uma garrafa de água, uma lata de refrigerante, uma caixa de suco, uma garrafa de leite, um copo de iogurte, vidro de perfume, recipientes de remédios e produtos de limpeza como o sabonete líquido. Como foi falado anteriormente, devemos ter cuidado para não confundirmos capacidade com volume. As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo conhecendo seu volume. Podemos relacionar medidas de volume com medidas de capacidade. Isso nós chamamos de conversão. É necessário saber que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Cada medida é adequada para medir a capacidade de determinados itens. Quando o item comporta pouco líquido, podemos medir com mililitros ou centímetros cúbicos. Quando o item comporta muito líquido, podemos medir com litro. Temos aqui uma caixinha de suco. É mais adequado eu usar para medir essa capacidade o litro, o mililitro ou o centímetro cúbico? Exatamente, o mililitro, por se tratar de algo de menor capacidade. Temos aqui outro exemplo, e no caso temos 1 galão de água. É mais adequado eu usar para medir essa capacidade o litro, o mililitro ou centímetro cúbico? Exatamente, o litro, por se tratar de algo de maior capacidade. Temos aqui outro exemplo, e no caso temos 1 cubo. É mais adequado eu usar para medir essa capacidade o litro, o mililitro ou centímetro cúbico? Exatamente, o centímetro cúbico, por se tratar de um volume menor. Mas é claro que poderíamos converter tanto a capacidade que contém na caixinha de suco de mililitros para litros e do galão de água de litros para mililitros, usando aquela regrinha que já aprendemos anteriormente. Nem sempre todos os produtos que compramos por litro ou mililitro têm um valor exato em litro ou mililitro. Às vezes, eles têm um valor quebrado. Vamos aí, então, usar a estimativa quando estivermos dando um valor aproximado do que queremos avaliar. Geralmente, quem faz a estimativa de valor de capacidade é quem já tem um certo domínio sobre o que vai ser estimado. É quem geralmente manuseia com frequência o que se quer saber. Geralmente se usa esse método quando não há um instrumento para fazer essa medição. Temos aqui a medida de capacidade de 2 garrafas que estão cheias de água e de um balde que está vazio. Uma garrafa tem a capacidade de 2 litros e a outra 3 litros e o balde está vazio. Despejando no balde toda a água das 2 garrafas, quanto faltará de água para ele ficar cheio?
Primeiro, vamos somar as capacidades presentes nas garrafas de água. Então, vamos lá somar essas capacidades. 2 mais 3 é igual a? Exatamente 5. Então, temos no total, nas garrafas, somando as duas, 5 litros de água. Mas o balde tem a capacidade de 9 litros. Para saber quantos litros faltam para preencher esse balde, basta subtrairmos o total de capacidade presente no balde pelo total da capacidade de água que tem nas garrafas, ficando assim: 9 menos 5 igual a 4. Então, para preencher o total desse balde, ainda serão necessários 4 litros de água. Sabemos que a economia de água tem se tornado um hábito cada vez mais importante. Sabendo disso, devemos evitar ao máximo o desperdício. E podemos fazer isso com atitudes simples, como ao escovar os dentes, no tomar banho, ao lavar as louças e demais serviços de casa. Como, por exemplo, se escovarmos os dentes com a torneira desligada, gastamos aproximadamente 2 litros de água. Se ligarmos apenas para enxaguar, mas se deixarmos ligada a torneira, serão gastos 12 litros de água. Se deixarmos, então, a torneira desligada, será economizado quanto em água durante a escovação? Para sabermos, basta diminuirmos a quantidade que seria gasta se fossem escovados os dentes com a torneira aberta, pela quantidade de água que seria gasta se fosse ligada a torneira, atenção, somente durante o enxágue. Durante a escovação dos dentes, ficando assim: 12 menos 2 é igual a 10. Então, seriam economizados 10 litros de água. Trouxe aqui essas embalagens de produtos que contêm líquido. Peço que preste bastante atenção neles. Analisou cada um? Sim. Olha só, temos aqui essas embalagens. Cada uma tem uma capacidade diferente. Essa garrafa de refrigerante contém 2 litros. Essa garrafa de suco contém 1,5 litro. Essa caixa de leite, 1 litro. Essa daqui de detergente líquido contém 500 ml. Olha só, mas você deve estar se perguntando: mas professora, a embalagem de detergente líquido é maior. Como o de leite tem maior capacidade? Atenção, porque olha só, olha a largura que tem a caixa de leite. Por isso, ela tem uma quantidade maior, ela tem uma capacidade maior. E aqui nós temos uma garrafa de água. Ela é menor, por isso ela tem 350 ml em sua capacidade. Viu só? Cada embalagem dessa com conteúdos líquidos tem uma quantidade em capacidade, variando de acordo com o seu volume. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos adquiridos sobre medida de capacidade, litro, ml e centímetro cúbico.
Então, vem comigo para a nossa, para a sua hora da atividade. Atividade 1. Qual é a capacidade presente nessa garrafa? Letra A, 2 litros. Letra B, 2 centímetros cúbicos. Ou letra C, litro? Se você falou que era a letra A, você acertou. Parabéns! Essa foi fácil, né? Mas foi só para aquecer. Atividade 2. Na minha casa, consumimos 2 litros de leite por dia. Se convertermos essa quantidade em ml, quantos ml de leite consumiremos? Olha só, aí nós vamos usar aquela regrinha que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Vamos lá ver qual é a resposta correta. Nós temos as alternativas. Letra A, 200 ml. Letra B, 2.000 ml. Ou letra C, 2 ml. Se você disse letra B, você acertou. Mas por que essa resposta? Porque de litro para mililitro, nós temos que multiplicar por 1.000. 2 vezes 1.000 é igual a 2.000. Então, se convertermos 2 litros para ml, nós temos aí 2.000 mililitros. Parabéns! Gostei de ver sua participação nas nossas atividades. Você mandou muito bem! Chegou a hora de relembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então, chegou a hora da revisão. As medidas de capacidade estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, existem 2 tipos de medidas. As que chamamos de não padronizadas, porque elas não nos passam um valor fixo e sim estimado, e as padronizadas, que usamos os instrumentos de medida de capacidade padrão. As medidas padronizadas que estudamos na nossa aula de hoje foram litro, mililitro e centímetros cúbicos. E as medidas não padronizadas podem ser um balde, uma xícara de café ou uma colher de sopa. Muito importante para você saber é que, quando falamos em medidas de capacidade, estamos falando em líquido. Não esqueça disso, viu? Toda vez que você ouvir falar medidas de capacidade, você já sabe que nós estamos falando sobre líquido. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.